Selenita Coelho, ai que honra você estar aqui comigo depois de tantos anos que eu não te via. Você marcou muito a minha vida, você tem uma história maravilhosa e é uma honra você estar aqui no nosso podcast Nas Entrelinhas, que a gente aborda todos os assuntos possíveis e imaginários, né? E eu te convidei para você contar de tudo que você fez até hoje, que é muita coisa maravilhosa. Te conheci na Renovação Carismática, num período 1990, onde eu estava numa depressão horrível. Minha mãe, que é católica, me levou, e você que conduzia essa reunião da Renovação Carismática, levando os católicos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Aquilo para mim foi maravilhoso, né? Vocês buscavam os dons do Espírito Santo, oravam pelos enfermos. Que delícia de reunião, marcou demais a minha vida. Eu nunca mais esqueci daquele momento. E naquele momento você já, em 1987, você já tinha a Bom Pastor, que é a entidade onde você trabalha na recuperação dos dependentes químicos, fazendo todo um trabalho. E você estava me contando que fazia também as reuniões da Renovação Carismática. Também participava da reunião. Também lá na Bom Pastor mesmo. Isso, não, na igreja mesmo, na Santo Antônio, a gente tinha aquele grupo de oração. E na casa onde tinha o Bom Pastor também você fazia? Lá eu fazia grupo de apoio. Grupo de apoio para dependentes químicos e para os familiares. E me conta, o que te levou a criar a entidade Bom Pastor? Que chamado você sentiu no seu coração? Eu penso, quando me perguntam isso, eu penso na minha infância, sabe? Na minha infância, a mãe da gente orientava a gente com relação ao homem do saco. Não fica perto, não conversa com o homem do saco, né? E era o pobre que vinha com um saco nas costas, pedia as coisas na nossa casa. E eu ficava assim, quando aparecia o homem do saco lá na minha casa, a minha mãe escondia a gente, falava que roubava a criança. Punha no saco a criança e levava embora. Isso. Meus pais também falavam isso, meus avós. E eu gostava de conversar, então quando eu via um homem subindo, né, nessas qualificações, eu ficava esperando ele passar em frente do meu portão para mim cumprimentar ele e perguntar se ele estava bem. Olha, então eu tinha uma empatia, e conforme eu fui crescendo, cresceu a minha empatia, né? Aí já com 10 anos, 9 anos... Por moradores de rua. Por moradores de rua. Uns 10 anos eu ia com o meu pai era vicentino, e eles iam fazer uma consulta, uma visita para pessoas que estavam necessitando de cestas básicas. E eu ia junto, e a minha torcida... Os vicentinos sempre fizeram esse trabalho maravilhoso. Maravilhoso, até hoje. Eu encontro com as mesmas pessoas lá no Santo Antônio. É bom ir na missa lá, porque a gente encontra essas pessoas que fizeram parte da infância da gente. E então, a minha formação é católica, né? Meus pais, minha mãe principalmente, meus avós, né? Tive, né? A tia Freira, que é a irmã da minha mãe. Tivemos também primos da minha mãe, padre, né? Eu acho que foram 2. Eu me lembro de um em Jaú, que era o padre em Jaú, acho que ele chegou a ser monsenhor, não me lembro. Mas a tia Clarice, irmã Cristina Sveg, irmã da minha mãe, era freira, né? Faleceu há pouco tempo, infelizmente, porém já com 90 anos, né?
das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Então a minha formação sempre foi católica. E eu agradeço demais a minha mãe, que na minha infância sentava e orava todas as noites, e foi aí que despertou a minha fé, que eu creio que já estava dentro de mim, né? Só despertou. Porém, foi a minha mãe que despertou a minha fé com as orações, né? E as missas, tudo isso eu gostava muito. E assim como você, eu também ficava prestando atenção nos pobrezinhos que batiam na porta. E eu corria na geladeira da minha mãe, pegava as coisas gostosas e levava correndo, porque minha mãe também não gostava que assaltasse a geladeira dela para poder dar para todo mundo que passasse em casa, né? Na rua, né? Mas eu fazia escondido. Era só eu ver um menino, alguém batendo na porta, eu corria. Então, às vezes eu penso, será que eu tenho que confessar esse pecado? Porque muitas vezes eu peguei dos mantimentos da minha mãe para dar, porque a pessoa chegava lá, pedia assim, dá um copo de açúcar, um pacote de macarrão. E quando minha mãe não estava em casa, ela era assaltada pela filha. É umas coisas que a gente faz. E não era por mal, porque a mãe sabe controlar lá a despensa da casa e eu também fui assim, viu? Então... Tá confessado nossos pecados. Então, eu, nessa época, eu ia com meu pai fazer essas visitas e eu ficava assim, atento ao que era... falado lá, as conversas. Aí meu pai saía, vai receber a cesta, pai? Ele falava assim, não, às vezes não, o pessoal aqui bebe, e se a gente trazer a cesta aqui, a cesta não vai ser com a finalidade dela. De alimento. E eu me lembro de eu falando, mas pai, bêbado não tem fome, não precisa comer? Mata a fome com a pinga. Né? E aí, aquilo me causava uma indignação, assim, porque eu pensava nisso, mesmo quando batia em casa e meu pai atendia e via que era uma pessoa alcoolizada, meu pai não dava nem dinheiro e nem nada de alimentação, a não ser que pedisse um copo d'água, meu pai nunca negou, né? Dava um pão já feito, o sanduíche. Mas ajudar não ajudava. Então aquilo foi mexendo com a minha vocação, que hoje eu acredito que a gente já nasce com uma pré-determinação do nosso destino. Sim. E a gente vai... Em Efésios está escrito, né? Por vários... O Senhor nos elegeu para uma boa obra, né? Então, por vários caminhos... eu fui chegando lá naquele grupo de oração. Viemos a esse mundo já vocacionadas. Eu penso até geneticamente, né? Quando foi formado a nossa gene, já foi formada a nossa vocação. Sim. E quando chegou na vida adulta, eu fui para a renovação carismática, eu devia ter uns 21, 22 anos. Para a renovação carismática, coordenei a renovação por uns 5, 6 anos, bem menininha, assim, bem sem saber nada, entendi um pouquinho da palavra de Deus, que foi, sempre me interessei pela palavra. E o meu sinal do batismo do Espírito Santo foi uma luz que veio sobre a palavra. Eu li a palavra de Deus e entendi a palavra de Deus. Era o batismo. Era o batismo, porque antes eu lia... e não entendia. E não entendia. Depois, e só ele revela a palavra mesmo. E depois do batismo, tudo fazia significado, eu entendi a palavra. E cada dia se renovava mais. E o melhor é que se uma coisa era contrária à palavra, eu também era alertada interiormente que aquilo era
contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Olha, que lindo. Então, hoje, ainda acredito, né? Porque muita gente desacredita depois de um tempo que recebeu o batismo do Espírito Santo. Tem bastante gente, tanta gente abandonou aquele caminho, né? E eu acredito e eu penso que sempre o Espírito Santo nos renova. Sim. Então, você me perguntar o que eu faço com os dependentes químicos, eu levo eles a um encontro com Jesus e com o Espírito Santo. É necessário, porque o Espírito Santo é o único que convence o homem de tudo, né? Que revela a palavra, revela o ontem, o hoje e o amanhã, e que exorta, que ensina e que convence o homem do pecado. Se o Espírito Santo não fizer, né, Selenita, ninguém mais faz. A pessoa, às vezes, é convencida pela razão e não pelo coração, não pelo Espírito Santo. Então, quando ela é convencida pela razão, as coisas do mundo derrubam aquele conhecimento. Sim, são o que vem tirar a semente, né? Derrubam o conhecimento. Mas quando a pessoa recebe, às vezes a pessoa mais simples, que não é letrado, e ele recebe o Espírito Santo, é uma coisa muito linda de você ver a transformação. Sim. E traz o conhecimento para essa pessoa. Traz o conhecimento. Eu também conheci pessoas que eram analfabetas e conseguiam falar da palavra de Deus assim com uma sabedoria. Todo mundo se aquieta para ouvir, né? Exato. Todo mundo se aquieta. E você vê que lindo essa experiência. Você católica, eu era católica, depois, já nessa época que eu te conheci, eu já era evangélica, já era também batizada, já tinha os dons. Porém, eu sempre disse, Jesus, ele veio para todos, Jesus se sacrificou por todos, enviou o Espírito Santo a todos, aqueles que buscam recebem. Verdade. E eu vejo essa experiência que eu tive ali com você na renovação carismática. Eu fiquei muito feliz de ver os católicos recebendo esse manjar, né? Esse presente de Deus, né? De Deus maravilhoso. E aquele momento na história foi um momento de derramar do Espírito Santo. Foi um momento de renovação espiritual para toda a igreja, não só católica, como evangélica. Sim. Teve uma explosão de igrejas, né? Eu me lembro de uma profecia do Espírito Santo que dizia que no nosso tempo, daquela época, cada esquina tinha um bar. E o Espírito Santo profetizou ali que aqueles locais se tornariam casa do Senhor. E hoje, andando pelo bairro, presta atenção, tem uma portinha, era um bar, mas hoje é uma igreja. O salão virou igreja. Igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Perto da minha casa tem várias. Sim. Né? Que coisa maravilhosa. Mas é o agir de Deus. Sim. E que renova a nossa fé, né? E renova a fé de quem está perto da gente. Ele vivifica o nosso espírito que está aqui dentro dessa carne, né? O nosso espírito, ele conhece o Senhor, e o Senhor conhece desde antes da fundação do mundo, e já nos chamava pelo nosso nome, está escrito na palavra, né? Então, o batismo com o Espírito Santo vem nos acordar, vem vivificar, ressuscitar o nosso espírito que estava aqui dentro adormecido. Adormecido, né? Porque a gente recebeu no nosso batismo e a gente apagava o espírito com as coisas do mundo. A gente não sabia que a gente tinha que deixar do lado as coisas do mundo. E, infelizmente, o pecado, ele é a morte, né? A morte do quê? Do nosso espírito, né? A morte do nosso espírito, não é da carne, é do nosso espírito, né?
e daí vem o Espírito Santo e vivifica ele de novo. E chama novo nascimento, novo né? Nascimento, convence do pecado, e não tem como. Quando o Espírito Santo mostra para o nosso espírito os nossos erros e a verdade dele, não tem como. Nosso espírito se rende, se alegra. Verdade. Né? E me conta, e daí você começou a Bom Pastor em que casa? Onde, em Bauru? O comecinho dela. Nessa época, o Esquadrão da Vida tinha começado em 78, eu acho. Então, nessa época, eles estavam começando no início deles. Eu fui fazer uma visita para eles. Nós tínhamos uma pessoa que frequentava o grupo de oração, chamava Seu Nelson. E o Seu Nelson dava aula de português no Esquadrão. E daí ele me chamou se eu não queria abrir uma parceria com o Esquadrão para a gente encaminhar essas pessoas para os lugares, para internação e para emprego. E aí eu aceitei. E essa casa era naquela época ainda se fazia trocas, né? Vinham pessoas de fora para Bauru no Esquadrão, como veio o senador Magno Malta. O senador Magno Malta, ele se recuperou no Esquadrão. Era jovenzinho, se recuperou no Esquadrão. Ele dá esse testemunho. Ai, que lindo, né? É. E daí, naquela época, se podia vir pessoas lá de São Paulo para cá, mandar de Bauru para Santos. Tinha uma casa, inclusive, de recuperação em Santos, que mandavam para lá para o Goiás também, para outras localidades. E, inclusive, o Magno Malta sustenta ou fundou uma casa de recuperação lá no Espírito Santo, né? Lá no estado do Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, né? Ele apaixonado por esse trabalho, né? Ele é muito agradecido e salvou muitas pessoas, livrou, né, das drogas. Eu digo assim, que quando a gente consegue atender um dependente químico e o tratamento, né, funciona para ele, não é ele só que se liberta, é a família, os filhos, os netos e os bisnetos, e se a gente acreditar na palavra de Deus, 1000 gerações serão salvas por aquela pessoa que tomou uma porque são espíritos. Tomou uma posição diferente na vida, né? Porque isso que acontece, além da oferta da droga estar nas ruas muito facilmente, né? Porque a lei permite, tanto do álcool, que é um vício lícito, né? Mas todas as outras drogas também estão aí disponíveis. Fora isso, há uma atuação de espíritos malignos que fazem com que o viciado se torne escravo. Preso, né? Acorrentado àquele vício. Então, além de tudo, tem que tirar ele do meio das drogas e fazer mesmo uma libertação espiritual, né, Selenita? E eu costumo dizer que é uma libertação que a própria pessoa tem que fazer. Não adianta o pai querer fazer, a mãe, um irmão, uma esposa, querer fazer essa libertação. Até o tratamento visa essa libertação. Mas quem faz a libertação, que vai proclamar que ele não deseja mais, é ele mesmo. Porque enquanto ele ficar atado pelo álcool, por qualquer droga, ele fica sempre ligado naquele assunto. Sempre aquilo é uma tentação para ele. E ele tem que fazer um rompimento. É um ópio, né? Até eu estava lendo esses dias, libera muita
melatonina, né? Libera muito prazer na parte cerebral. Então faz com que a pessoa fique dependente daquilo mesmo, né? E tem que ter uma decisão muito importante. Diante dele mesmo e diante de Deus. Essa decisão. Tem que entender que ele não nasceu para isso. Mas me conta, daí então esse senhor, esse professor te chamou. Nós abrimos esta casa, ele que era envolvido com isso, e eu fiquei observando aquilo, e Deus falava no meu coração que eu estava trabalhando na minha casa, e Deus falava que eu tinha que ir nessa casa. Aí eu ia, e quase todo dia, então, eu tinha aquele chamado de ir na casa e escutar o dependente químico, escutar a necessidade dele, escutar a família, as vitórias que ele teve. E aí também vi que muito tratamento não era eficaz. Ele passava por todo aquele... Naquela época era 9 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio. E a pessoa não se via livre. A hora que você conversava com ele, a gente que tem um discernimento espiritual percebia que ele não estava livre. Porque era só um tratamento com remédios. Com um afastamento da sociedade. Afastamento da sociedade. Então, quando eu fui abrir um trabalho, eu pensei em abrir um trabalho dentro da sociedade, porque a gente escuta falar de fazenda, de sítio, afastado de chácara. E eu abri uma casa em frente de uma escola, a Escola Guedes de Azevedo. Nós estamos até agora lá, na Bela Vista. A nossa sede administrativa é lá. E lá eu comecei a fazer as reuniões. Depois das reuniões, o pessoal pediu para mim abrir a casa porque durante o dia, quando eles voltavam do tratamento, eles não tinham onde ficar. Quem estava parando de usar também não tinha onde ficar. Então eu comecei... E as famílias já não querem mais, né? E a pessoa que passou por um problema de adicção, como a pessoa que passou por um problema emocional de depressão, ela tem uma experiência que dificulta a convivência dela normal com as pessoas. Ela sempre vai ter um cuidado, ela tem que ter um cuidado especial com ela, e com discussões que não precisam acontecer, mas... E se acontece, perturba muito o interior da pessoa, tudo de novo. Tudo de novo. Às vezes uma palavra é um gatilho. Um gesto. Exato. E às vezes as pessoas de casa querem ter o domínio, a submissão daquela pessoa e usam essas palavras para imobilizar aquela pessoa, eu penso. Humilha. Porque daí aquela pessoa para, não vai nem para frente nem para trás. Então essa casa veio para isso, para atender essas pessoas, e nessa época veio também pessoas que tinham problemas emocionais. Olha, só que era porque eram dependentes de psicotrópicos. E aí Deus colocou no meu coração que eu tinha que separar essas pessoas, não deixar... Porque muita gente tem insônia, se enche de remédio para dormir, e a insônia eu acho até que é o começo já de uma grande depressão que vem pela frente, né? E começam os medicamentos, que são drogas também, né, Selene? São drogas necessárias, eu falo assim, elas são necessárias no momento da crise. Aí depois elas precisam ser retiradas. E o dizer do psiquiátrico é assim: se está dando certo, não mexemos. Exato. E a gente não vai acrescentar nem tirar. Tão fortes que precisa até o desmame para retirar. Então, esse desmame, naquela época a gente fez vários desmames, que hoje é feito só em hospital psiquiátrico, geralmente. Porque a pessoa dá muito trabalho para quem está junto com ela nessa caminhada.
porque a pessoa vai passar mal sem a medicação. Eu, graças a Deus, na época conheci o Dr. Onildo, que fica já aqui registrado uma homenagem a ele do fundo do meu coração. Ele tirou, quando eu conheci ele, já estava fazendo tratamento para depressão já há 1 ano, com 10 qualidades de remédios, que um fazia efeito para cancelar o outro, sabe? Era uma loucura. Quando eu conheci o Dr. Onildo, fica aqui meu abraço eterno. Ele mora no meu coração. Ele tirou tudo aquilo, me deu um remédio só, e graças a Deus que bem fraquinho, inclusive, viu, Selenita? Aí, na psicoterapia que eu fazia com ele, ele me disse uma palavra um dia. Eu olhei para ele, aquela palavra tirou tudo com as mãos. Mas tirou com as mãos, aquela palavra que ele trouxe para mim, tocou fundo na minha alma. E você lembra a palavra? Lembro. Ai, com toda humildade, ele virou para mim, depois de muitas sessões, eu falando tudo que tinha dentro de mim, né? As dores, né? Porque eram sessões intermináveis para eu contar as dores. E ele disse para mim: você é o ouro lapidado. Você é uma pessoa de um talento muito grande, de uma generosidade muito grande, é por isso que você sofreu tudo isso. Você é um diamante lapidado. Olha que lindo. Aquilo, eu olhei para ele, eu tinha tanta confiança nele, e você sabe que nesse momento, uma coisa que eu tive convicção, que a confiança no profissional é tudo para o doente. Porque eu olhei nos olhos dele, eu falei: doutor, o senhor está falando sério? Ele falou: estou. Você é muito especial, por isso você sofreu profundamente todas essas dores. Você não precisa mais sofrer essas dores. Olha. Eu saí dali, naquele dia, eu ganhei a minha liberdade emocional aquele dia. Você sabe que isso daí que você falou, que os familiares usam alguns gatilhos para humilhar, para colocar para baixo aquele enfermo? Você sabe que a partir do momento que o Dr. Onildo falou isso para mim naquele dia, eu olhava para as pessoas que tinham me ferido. Não era um olhar de superioridade, mas naquele momento eu sabia quem eu era. Ai, que lindo. E tudo que acontecia a partir dali não me tocava mais. Tinha um sentido novo. Tinha um sentido novo e não me tocava mais nas feridas. Foi como se aquela palavra tivesse passado um bálsamo em todas as minhas feridas e cicatrizou. Eu passei a me enxergar de outra maneira. E na psicanálise tem muito isso, é você ter autoconhecimento para poder superar as suas dores, os seus traumas, os seus recalques, as suas aflições. Então a psicanálise ela te ensina esses fatores. Porém, o Dr. Onildo era um psiquiatra, eu não estava fazendo psicanálise com ele, mas aquele momento eu acho que foi, porque, sabe, ele passou a me dar um conhecimento de como ele me via, que eu nunca tinha me visto, eu nunca tinha me enxergado daquele jeito. Que maravilha! E eu observo essa palavra que muitas vezes a gente fala para uma pessoa e que abre possibilidades para tudo. E eu penso que essa é uma palavra ungida. Eu creio.
ungida pelo próprio Espírito Santo. Eu creio. Porque a palavra penetra, ela ferve Foi dentro um da bálsamo. gente e repercute em todo o nosso ser. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com a pessoa ao ponto dela ouvir essa palavra. Temos que trabalhar para ela confiar no que a gente está fazendo por ela. E daí, então, o Espírito Santo vai usar, que vai ter um gatilho para levantar aquela pessoa. Para ela querer se amar. Você sabe que tem uma palavra bem simples, que muitas vezes eu uso, é a palavra eu te vejo. É forte. É forte você olhar para a pessoa e dizer Eu te vejo. Né? que lindo. E muitas vezes essa O Espírito Santo que te deu isso, hein? essa palavra Que é de uma muda, sabedoria muda. eu não sei, mas é uma palavra que eu uso várias vezes, eu uso essa palavra, eu te vejo, né? E eu vejo que uma das carências do adicto, que é o dependente químico, é a pertença. Ele precisa pertencer, Sim. pertencer A rejeição, à né? igreja, pertencer à Sim. comunidade, Eu acho que tudo começa com pertencer uma à rejeição sociedade. Ele precisa desse sentido de pertença. dele. É verdade. Eu existo. Eu sou filho de Deus. Porque muitas vezes a pessoa vem de uma desconstrução familiar. Atualmente são muitas pessoas. Ela vem de uma rejeição, ela vem de uma frustração e a droga é aquele anestésico, né? Aquela fuga. Eu vejo também que Fuga com prazer. as mães hoje trabalham. As mães não têm contato com os filhos. Então, quando esses filhos começam a dar trabalho e a mãe faz de tudo que ela sabe para aquele filho e não foi o suficiente para aquele filho, ela meio que separa esse filho da vida dela. Sim. Ela não quer saber. Sim. Eu já tive mães querendo entregar o filho para a instituição. Quando a gente era criança, a mãe falava que ia dar para o juizado de menor. Você vai continuar fazendo assim, eu vou levar você para o juizado de menor. Você lembra disso que a mãe... E era comum as mães dizer isso pra gente, né? Sim. E hoje eu recebo gente querendo dar uma pessoa porque ela está dando muito trabalho. A manipulação, a violência, né? Eles também, por sua vez, é um horror, na verdade, é um horror. Tanto do lado da família como do lado do adicto. É violência com violência, né? Verbal, emocional, quer controlar, um querendo controlar o outro e com linguagens completamente opostas, né? Então, esse grupo de apoio para doentes emocionais, eu formei ele aqui na Santa Rita, a Igreja Santa Rita. Até hoje. Eu encerrei ele ano passado. Eu tive uma enfermidade e ficou muito pesado, porque é um grupo que a gente tem que dar uma devida atenção para as pessoas, né? Então eu não estava, mesmo sendo em grupo, mesmo sendo em grupo, tendo outras pessoas me ajudando, eu achei melhor eu descansar, melhorar para retornar. Sim. E então. E pense em retornar agora, Selenita. Então, eu estou pensando na verdade, eu até retornei o grupo, mas numa outra dimensão. É um grupo de estudos de livros. Então a gente estuda algum autor de autoconhecimento, a gente lê e aí a gente discute a vida, daí a gente faz oração.
bem gostoso. Que legal. E me conta, na Bom Pastor, quantos adictos você conseguiu cuidar, dar o tratamento em todos esses anos? Deve ter passado milhares. Olha, por vocês ali. Passa entre 140 e 150 adictos cada ano. São quantos? 140 e 150 por adictos ano? Por ano. Então faz 37 anos. Nossa, 37 vezes 100 é muita 37 gente. anos. Então... E você encontra com essas famílias, com pessoas? Porque eu resolvi trabalhar com Bauru. Raramente, não é que eu não recebo, quando alguém de fora vem eu recebo, mas o meu público-alvo é Bauru. Então a gente vive se encontrando, né? Em todo lugar que vai, a gente encontra gente que passou pelo trabalho, mães que falam que eu fui o divisor na vida delas. Existe um antes selenita e um depois selenita. Porque depois que conheceu, é isso que eu falo. A gente não faz. Eu digo que eu não faço grandes coisas, não tem como fazer grandes coisas. Mas eu olho a pessoa, eu vejo a pessoa, eu acolho aquela pessoa. E isso a gente não encontra na sociedade. Muita coisa na sociedade é por costume, é cultura, é aniversário, cultura. Eu tenho que convidar você, porque você é primo. Eu tenho que convidar a comadre, eu tenho que convidar um casamento. Não existe um mover natural de acolhimento da pessoa, um mover de amor. Aquela amizade verdadeira, não importa quem você seja, você vai estar sempre perto, porque eu amo você do jeito que você é. Isso não existe mais, né? Acho que eu me lembro disso na minha infância. A gente acolher a pessoa por inteiro. E aí... hoje é o que convém. Eu abri esse grupo que funcionou 32 anos. E abri a casa aberta, que a gente chama hoje, casa aberta, que a pessoa vinha e ia embora. Aí começou a acontecer as pessoas que não tinham para onde ir. Saíam da minha casa, iam para debaixo da ponte, saíam da casa lá de acolhimento, ia passar a noite na rua. Aí um que saiu da Bom Pastor, eu acolhi, porque ele não tinha como ir para a família. Aí, no meio desse acolhimento, aí fui procurar a família, veio uma prima, a prima aceitou ele lá na casa dela, e aí ele foi ficando. Quando um belo de um dia, eu encontrei com ele na rua, ele estava super bem, estava gordinho, bem vestido, limpinho. Eu olhei e falei assim... Que maravilha te ver desse jeito. Ele falou, agora eu tô ótimo, agora eu sou chefe de família, agora eu tô trabalhando, agora eu tô ótimo. Então isso não tem preço, Seleni. É uma bênção de Deus para a vida deles e para a nossa vida também. Porque o coração da gente se alegra. Sim. Você vê uma pessoa restaurada. E aí, nós abrimos, então, uma casa de pernoite. Casa de passagem. Ele ficava o dia lá na nossa casa aberta. E quem não tinha casa para ir, ficava nessa casa de pernoite. Só que a gente atendia umas 16, 17 pessoas só. Porque não cabia. Uma casa normal não cabe mais que isso, né? Mas aí aconteceu que a SEBS, que hoje não chama mais SEBS, porque ela é a Secretaria de Assistência Social, né? E começou a fazer uma parceria com a comunidade. E eu comecei a atender mais pessoas. Nessa época, eu conheci um juiz de direito
que estava trabalhando nesse prédio onde tinha funcionado a FEBEM. Temos um pouquinho de tempo. Sim. E aí ele doou não, era da prefeitura o prédio, e fez a passagem para nós, e nós ficamos nesse prédio até hoje. Lá eu atendo 40 pessoas. Ai, que bênção. E nas outras casas, eu tenho uma casa de passagem, que atende 34 pessoas. Tem uma casa-abrigo, que ficou da reunião da casa de passagem, do trabalho feito da casa de passagem. As pessoas mais velhas de rua não tem para onde voltar. Já perderam os contatos todos. Sim. Então, nós abrimos uma casa-abrigo para acolher essas pessoas. E nós somos presenteados com Vida Longa, que atende idosos. Então, a gente atende da juventude até o idoso. É muito lindo. Olha, ai meu Deus do céu, você é linda demais. E eu amei o seu convite. Selenita, meu coração se encheu de alegria. Não tem palavras para te elogiar, porque não tem palavras para te elogiar. É lógico que a gente não faz sozinho esse trabalho, né? Mas veja, se Deus não tivesse te dado esse chamado, você não estaria com uma equipe. Essa equipe, ela depende de você. Você é que conduz a equipe. Eu sei que não faz sozinha, mas é você que conduz esse trabalho, que com essa disponibilidade, com esse amor, com essa vocação, com esse dom, com esse chamado. Eu só tenho que dizer que você é um anjo de Deus na terra. Oba! É isso. Eu estou fazendo um exercício de acolher os elogios, acolher o que as pessoas me falam, porque eu fico assim constrangida, assim, sabe? Porque parece que a gente faz tanta coisa, mas a gente não faz sozinho. Tem sempre pessoas de boa vontade, de mente aberta, com a gente, ajudando a gente. Hoje eu sou uma idosa, vamos dizer assim, né? Porque já estou com 69 anos. Então, muito jovem. Mas eu vejo que Deus conserva a minha força, conserva tudo que Ele me deu, Ele conserva dentro de mim para mim poder orientar. Olha, eu quero te trazer aqui muitas vezes. Eu quero trazer você com temas específicos. Hoje foi um encontro maravilhoso, mas eu quero trazer você aqui mais vezes com temas específicos para a gente fazer, sabe, a população ver realmente o trabalho. Vamos fazer vídeos de todas as casas, né, das atividades que você faz, tanto com os jovens como com os adultos mais velhos, da meia idade, como os idosos agora, que eu não sabia, viu? Maravilhoso. E eu quero trazer você muitas vezes aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Se você curtiu esse podcast, compartilha, se inscreve em nosso canal e divulgue esse podcast para muitas pessoas que precisam ouvir que existe em nossa cidade uma pessoa maravilhosa como a Selenita, se dedicando às famílias e aos adictos. Obrigada, bem. Eu é que agradeço.